Olá pessoal, dando continuidade, estávamos falando sobre o fenômeno da politização do direito e da administrativização do direito penal. Vamos agora tratar aqui de umas questões práticas. Vamos rever algumas notícias para você otimizar o seu entendimento na percepção de que o direito penal ele tem uma função de garantia que deve ser levada em consideração de uma forma bastante sensível, porque você percebe que a política da penalização, a política da criminalização, ela vai criar uma aura que vai fazer com que haja contradições na nossa sociedade. E aí vai vir o clamor popular, a mídia, etc. E a gente perde muito da ciência do direito. Olha essa situação aqui. A maioria dos ministros vota no STF pela manutenção da prisão do traficante André do Rap. Vamos tecer algumas considerações científicas para que você consiga diferenciar o que é ciência do direito, o que é política e o que é a administrativização do direito penal, que é governar através do direito penal. Perceba o seguinte: nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes ou diretamente nos termos do que dispõe a própria Constituição. Então, quando que o povo pode exercer o governo direto? Através de uma iniciativa popular, de um referendo ou plebiscito. Essas são as hipóteses previstas na própria Constituição. Fora isso, o povo vai exercer o seu poder através de representantes eleitos. O povo faz isso através de representantes eleitos que, por conseguinte, manifesta essa vontade popular através das leis. Por isso que o projeto de lei começa na Câmara dos Deputados, porque são os deputados que representam a população e o Senado, os estados. Dessa feita, pessoal, o pacote anticrime, ele começou como um projeto de lei, normalmente. Ele foi modificado, houve um debate político e a vontade popular, ela imperou com diversas modificações que foram ali colocadas no pacote anticrime. Enfim, essa legislação entrou em vigor. Então a vontade popular entrou em vigor, passou a ter o quê? Força de lei, imperatividade, generalidade, aplicável a todos indistintamente. Dessa feita, pessoal, nós temos aqui a problemática que tem relação com o artigo 316 do CPP. Tá ok? O que passou a constar aqui? Que a cada 90 dias, na noventena, a prisão preventiva deve ser revista sob pena de nulidade. Aí o que aconteceu? Um traficante que tem recurso, ele fez com que o seu habeas corpus chegasse no STF. O STF é o guardião da Constituição e a Constituição, por sua vez, guarda os direitos individuais, que, por sua vez, constituem cláusula pétrea nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Então, o STF, aqui nas mãos do ministro Marco Aurélio, ele aplicou o direito objetivo, o direito positivo. Caso contrário, qualquer decisão ali que ele tomasse diferente disso, você teria que trabalhar não com o direito positivo, não com a ciência do direito, mas com a política. Por quê? Tudo no mundo jurídico que você precisa se referir à justiça, você está trabalhando com política. Justiça nada mais é do que a política de determinada sociedade. O que é justo para uma sociedade não é para o outro. Só que no direito você tem que observar as diversas ciências que trabalham esse tema. Então você tem política criminal, você tem a ciência do direito, você tem espécies de ciências jurídicas que estão surgindo como abolicionismo penal, é uma ideia também que é estudada como ciência penal. Então, pessoal, o que ocorreu aqui nesse caso que a gente precisa dar uma atenção às garantias do direito penal? Lógico que esse é um caso do processo penal. Só que preste atenção que a política punitiva de persecutio
crimes. Isso vai espraiar seus efeitos em qualquer ciência da esfera penal, até na processual penal. A ideia vai ser a mesma. Então, o que aconteceu aqui, pessoal, que você precisa é dar uma atenção a essa função garantista do direito penal e do processo penal também, em razão das contradições sociais diante da sociedade modelo em que a gente vive. Quando esse sujeito aqui, André do Rep, ele fez com que seu HC chegasse no STF, o STF tenha julgado favorável a esse HC, ele obteve esta luz do direito punitivo. Agora, a mídia começou a divulgar essa situação, aqui está a nota, ó, política, colocou aqui no caderno de política, não um caderno jurídico, mas de política, a questão. O traficante André do Rep foi solto, o HC do ministro Marco Aurélio, deu aquele rebuliço todo. O ministro Fux foi e cassou a decisão do ministro Marco Aurélio, daquela confusão tremenda com relação a um ministro cassar a decisão de outro monocraticamente, não submeter ao colegiado. Mas qual é o problema aqui que não foi falado? Que é um problema de política. Você nota logo que estamos aí sujeitos aos gostos e desgostos da política dos governantes. Perceba o seguinte: a lei pacote de crime, ela entrou em vigor. Há uma necessidade de revisão dessas prisões preventivas, prisões provisórias antes do trânsito julgado de uma condenação na noventena, sob pena de tornar a prisão ilegal. E a Constituição Federal, no rol dos direitos individuais, dispõe que a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Esse sujeito aqui, o André do Rep, ele conseguiu, só que depois a porteira se fechou, pessoal. E as demais pessoas que estão lá encarceradas provisoriamente, sem ter o seu julgamento, nem sabe quando vai ser julgada, está lá há muito tempo, como que vai acontecer com elas a aplicação dessa lei? Será que essa legislação vai ser aplicada? Será que aquilo que essa lei tinha por finalidade tentar solucionar vai permanecer tudo como antes, o status quo não será modificado? Então perceba que você não teve nenhuma discussão sobre cadê os HCs das defensorias, por exemplo. Cadê os HCs, pessoal, da população pobre? Você não viu nenhum sujeito ali, que é um João Ninguém, com HC sendo julgado e sendo discutido pela mídia que ele foi liberado. Somente o André do Rep saiu e depois a porteira se fechou para todo mundo. Então você precisa ter um olhar garantista para o direito penal, porque na sua vez, ou na vez do seu cliente, ou na vez de um parente seu, você pode não ser o André do Rep, você percebeu? E você vai ficar fechadinho lá no presídio e para você não serve HC. Aí depois muda tudo. Então vai ao gosto do freguês, entendeu, pessoal? Então qual é a situação aqui? Existe uma lei, a vontade popular foi exercida, mas não se sabe se vai ser aplicado ou não. Depende de interpretação, e essas interpretações elas conseguem surgir por quê? Porque não trabalham à luz da ciência do direito. Vai trabalhar com política. E a política nada mais é do que a justiça. E a justiça, pessoal, é uma questão metafísica. Se você não olha a justiça à luz do direito positivo, você está trabalhando com questões metafísicas. Então, quando você vai olhar para o direito penal, pense na questão do outro, o outro como sendo um espelho, como sendo você ou como sendo um parente seu. Porque se você não garante o direito penal para todo mundo, você não estará garantido um dia para alguém próximo a você ou para você mesmo. Não esqueça da possibilidade que as pessoas aí do nada cometem crimes passionais. Ou então uma outra situação que é realidade nossa no Brasil e no mundo, que é a prisão de pessoas inocentes. Pessoas presas por engano, presas em flagrante. Olha esse dado aqui da população carcerária no Brasil, atualizado em fevereiro desse ano. Olha aqui, pessoal. 33% da população carcerária é constituída de presos provisórios. Então isso é um absurdo, pessoal. Porque ninguém é culpado até o transjulgado de uma condenação, pessoal. Se você já antecipa as penas, isso vai contra todo o objetivo
das ciências penais e processuais penais. Assim, a gente não consegue realmente proteger os bens jurídicos de uma maneira legítima. O foco passa a não ser mais a ideia de proteção dos bens jurídicos, mas a ideia mesmo de punição mesmo da pessoa. Você não trata mais o ser humano como ser humano, você trata como coisa. Por quê? Se a gente não respeita a Constituição Federal, as leis que nós temos, sejam por ineficácia das normas ou por problemas estruturais, não importa, não está sendo cumprido, nós vamos chegar numa situação que é já julgada no STF para questões carcerárias, que é no fenômeno do estado de coisas inconstitucionais. Você não tem mais uma situação de segurança jurídica onde você mora, na sua sociedade e que você vive. Então isso é um problema grave. E na hora de ter o julgamento de uma questão jurídica baseado na lei aprovada pelo povo, você nunca sabe a solução que vai sair dali, porque a solução somente irá advir, se não é da ciência do direito, de questões políticas. E a política e a justiça são sinônimos. Justiça é uma política. Quem vai dizer qual é a justiça correta? São aqueles que governam a sociedade. Mas aí fica ao gosto do freguês, ao gosto do dono da bola. Porque a justiça mesmo, que todos nós podemos concordar que essa ninguém vai dizer, olha, isso não foi justo. É quando a mesma regra se aplica para todo mundo. A lei foi aprovada, é válida, está sendo aplicada para todos. Isso é a única justiça que a gente pode falar que realmente é aceitável. Qualquer coisa diferente, você nunca vai saber se será aplicado para todos, porque o critério ali não foi direito positivo, foi justiça, foi política. Então, cada caso vai ser decidido de uma forma diferente e interpretar e fundamentar com questões metafísicas é muito tranquilo, é muito mais fácil. Tanto é assim que o pacote anticrime fez questão de trazer para o CPP as regras para consideração de uma fundamentação de sentença, decisão interlocutória, ser considerada fundamentada. Então tem uma regrinha lá no CPC, que veio em 2015, de exclusão. Ó, assim não será considerado fundamentado, assim também não, assim também não. O pacote de crime copiou aquele texto de lá e trouxe para o CPP, para tentar salvar. Mas lei mesmo, lei em si, não quer dizer nada, se ela não for observada. Se o operador de direito pega o dispositivo legal e ele começa a interpretar com justiça, com política, acabou. Aquele texto ali não será nada mais, nada menos do que uma ferramenta, um instrumento na mão dos desígnios políticos. Porque a política e a justiça têm um grande poder de justificar ou não justificar, denegrir uma lei, um direito positivo existente. Sem, contudo, ser passível de demonstração. Você vai sempre trabalhar com o convencimento. E se mudar o governo, muda também as razões de se convencer. Por quê? É questão de política. Essa é uma questão tão sensível das razões de decidir que nós temos a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, em uma tentativa de controlar os arbítrios do intérprete. Aí olha aqui, pessoal. Inocente preso 16 dias por engano no presídio. Essas são as contradições aí da nossa sociedade. Outra situação. Aqui um filho de uma desembargadora foi preso. Ele estava com 130 quilos de maconha, munição, fuzil, pistola, 9mm, etc. O que aconteceu com ele? 3 meses preso e depois foi transferido para clínica psiquiátrica. Então, o que acontece, pessoal? Você é você. O José, o João são outras pessoas. Então, você tem que ter cuidado quando você diz que tem que punir todo mundo, o direito penal é punitivo, é retributivo, e você não olha a essência do direito lá pela porta do aspecto da função garantista. Porque no dia a dia, na prática, você pode se assustar. E somente o olhar para a função garantista de direito penal permite realmente trabalhar com um senso de justiça na aplicação, mas não é a justiça política, não é o que você acha que é justiça, que eu acho que é justiça. É a justiça do direito positivo. E aí, pessoal, o que aconteceu aqui? Houve uma ajuda aqui ao filho, né, como que está
aqui manifestado na notícia. E olha aqui também a página política. Então o direito está sendo tratado como política, pessoal. Aí outro caso aqui, a Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez, e foi assassinada. Na época, estava em vigor a lei dos crimes hediondos, que não considerava hediondo o homicídio qualificado. A Glória Pérez movimentou a população para dar início a um governo direto pelo povo, a iniciativa popular. Não fora conseguida todas as assinaturas, mas o próprio Legislativo tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei, porque a Glória Pérez é a Glória Pérez, teve uma repercussão social, mas não quer dizer que homicídios qualificados, brutais, já não aconteciam, mas precisou aqui de um start desse, de algo que tivesse repercussão social, para que houvesse realmente a inserção do homicídio qualificado na lei de crimes hediondos. Porque a Glória Pérez achava, e isso é muito razoável, que aquelas pessoas que cometessem crimes hediondos deveriam ter ali uma pena mais rigorosa. E a lei dos crimes hediondos previa o regime inteiramente fechado para quem cometesse um crime hediondo. E o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás já iriam sair ali no semiaberto. Então houve essa movimentação, mas nem deu certo essa iniciativa popular. Teve que o político ele apresentar a lei como se fosse sua. Então, para você ver que ainda é complicado ainda você trabalhar ainda com a proteção dos bens jurídicos, essa ideia de bem jurídico. Você aí, o João, o Mário, o Zé, a Fátima, a Luciana, ou seja, as pessoas do povo, as pessoas comuns. Porque se pessoas que têm projeção na sociedade já tiveram certa dificuldade em trabalhar a via direta ali, regulado o processo legislativo, você então vai ter muito mais dificuldade. E aí, pessoal, para piorar, o STF veio e disse que não cabe o regime inteiramente fechado para crimes hediondos, porque faz-se necessário respeito à individualização da pena, que é um direito individual, um direito fundamental previsto no rol do artigo 5º. Aí o legislador veio e falou, tudo bem, não cabe o regime inteiramente fechado? Vamos então fazer a previsão do regime inicialmente fechado. O STF também declarou inconstitucional o cumprimento de pena em regime fixo, já determinado, pré-determinado, inicialmente fechado para os crimes hediondos, porque precisa se respeitar o princípio constitucional da individualização da pena. Então você perceba que a gente vive uma insegurança jurídica, desde lá do legislativo até aqui dentro da órbita do judiciário. Então você tome cuidado quando você elege a função preventiva como a função principal do direito penal, como se só existisse essa função. E a ideia que está sendo passada aqui no curso é que você olhe mais para a função de garantia do direito penal. Isso vai te ajudar muito a entender melhor os institutos de direito penal, tá ok? E aí, pessoal, nós então trazemos aqui as funções do direito penal: ético-social, preventiva e de garantia. Já falei da função ético-social quando mostrei lá a metáfora da célula. Aqui a função preventiva, estamos sempre trabalhando essa ideia, e a função de garantia. Você precisa realmente focar nessa função de garantia, e isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo, a dominar a ciência jurídica, o direito penal. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui, e na próxima aula a gente continua com mais introdução ao direito penal. Até lá, um abraço.